Olá, saudações! Como vai você? Tudo bem? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para fazermos mais uma live. Essa live, na verdade, live de número 9, a respeito aí desse nosso bate-papo, né? Esse nosso encontro que nós temos quase que semanal, né? Sempre, né? Tivemos aí um período sem fazer, 2 semanas, 2, 3 semanas sem fazer, mas já estamos de volta. E o intuito é falarmos sobre questões psicológicas, reflexões, falarmos sobre a vida, falarmos sobre pensamentos, sobre reflexões, falarmos um pouco sobre nós, pessoas, seres pensantes que caminham nessa humanidade, perdidos às vezes em meio a toda essa catástrofe social que nós estamos vivendo, né, na questão da saúde, mas, acima de tudo, pessoas de bem com a vida, pessoas que querem, né, estar bem com a vida, pessoas que querem ter um patamar diferenciado de pensamento, de reflexão. Por isso, o nosso espaço aqui é bem aberto para a gente falar sobre várias questões também. E é claro, como eu sempre digo, é você que faz a participação, esse vídeo depois, né, essa live, esse vídeo, ele vai ficar reverberando aí pelas redes sociais e o nosso retorno é sempre muito bacana, né? Às vezes nós temos um certo grupo que já nos segue, que já acompanha essas lives, que já ficam aguardando por elas, mas depois o número de pessoas que assistem depois é muito bacana, é muito legal também. Hoje nós já temos várias perguntas que já chegaram para nós, e aí nós vamos estar falando a respeito dessas questões, abordando a respeito dessas questões, mas fique à vontade também, caso você tenha aí uma pergunta para ser enviada também, tá bom? Daqui a pouquinho, mandar um abraço para a turma que já está entrando aí, já está assinando, já está dando um tchauzinho, isso é bacana demais. Vamos lá, vamos começar. Eu começo com a Bárbara de Souza, ela é da cidade de Nova Resende, Minas Gerais. Um abraço para você, Bárbara, para todos aí de Nova Resende. A Bárbara Souza, ela faz a seguinte pergunta: por que as pessoas se amam? Peraí, um pouquinho, ó. Vamos entender a pergunta. Por que pessoas que se amam não se acertam? E o amor acaba machucando. Deu para entender a pergunta dela? Vamos lá de novo para a pergunta da Bárbara. Por que pessoas que se amam não se acertam? E o amor acaba machucando? Isso tem resposta? Vamos lá, vamos primeiro tentar compreender aqui a sua pergunta, Bárbara. Ok? Para ficar bem claro, para que todos nós possamos pensar a respeito dela. Então, são pessoas que se amam, né? Você ama uma determinada pessoa, essas pessoas, esse casal, ele não consegue se acertar dentro desse relacionamento, e o amor acaba machucando, ou seja, esse relacionamento que está desajustado, ele acaba ferindo ambos os lados. E você pergunta, isso tem resposta? A resposta é a maturidade. Eu percebo que falta maturidade dentro da questão do relacionamento entre você e essa outra pessoa. Maturidade em que sentido? A maturidade para entender e compreender algumas nuances do relacionamento, algumas nuances do próprio sentimento de amar. Amar não é tão simples assim como nós pensamos, né? O gesto de amor, o gesto de se doar, amar é se doar acima de todas as coisas, esse é muito bacana, esse é voluntarioso, ele acontece de forma natural e simplesmente nós criamos essa essência do amor à vida, amor às pessoas, amor às coisas que nós fazemos. Então esse gesto de amar, Bárbara, ele é voluntarioso, ok? A questão é quando nós queremos amar outra pessoa, o amor na questão sentimental. Vamos chamar na filosofia de amor eros, ok? O amor erotizado na linguagem freudiana dentro da psicanálise. Então esse amor eros, ele se torna complicado. Por quê? Porque para você criar esse vínculo de amor com a outra pessoa, exige exige uma participação ampla de ambas as partes. Não é simplesmente eu gosto, não é simplesmente eu amo.
É o ato voluntário de amar e ceder ao mesmo tempo. Por quê? Porque existe a necessidade de que ambos possam ceder em vários sentidos, porque se assim não ocorrer, esse amor ele não tende a progredir. Então o que você fala, né? São pessoas que se amam, mas não se acertam. E não se acertam por quê? Porque não estão abrindo mão. Entende? Então abrir mão também é muito complicado. Porque quando você se dispõe ao outro, até que ponto você está disposto a abrir mão? Abrir mão de sonhos, abrir mão de realidades, vontades, abrir mão de gostos. Não é assim que acontece? E aí, frustra-se quando o outro não responde na mesma medida. E se o outro não responde na mesma medida, aí já vem as controvérsias. Aí vem a falta de respeito também, que a gente tem que colocar tudo em questão aqui. E a falta de respeito que eu digo, ela é muito ampla. A falta de respeito não é violência. Ok? Violência já entra num outro patamar, que é uma sequência da falta de respeito. Mas a falta de respeitar o espaço do indivíduo. Entendendo que esse indivíduo que está se relacionando, ele não deixou de ter uma vida também. Não é porque ele está relacionando-se com você que a vida passou a ser aquela via única. Aquele outro indivíduo também tem seus pensamentos, tem seus sonhos, tem os seus gostos, tem suas vontades, tem os seus desejos. E que nem sempre tudo isso está dentro do mesmo contexto que o seu. Então, para que vocês possam se acertar, eu volto a dizer, Bárbara, é necessário que haja essa maturidade para entender a dimensão dele e a dimensão de você mesmo. As duas dimensões, os dois lados, os dois mundos. Então, o relacionamento não são dois mundos que se tornam um. São dois mundos que aceitam caminhar juntos. Entendeu? E desta forma vão se afinando, vão se acertando e vão se cedendo. Então, Bárbara Souza, de Nova Resende, eu desejo sorte para você. E você diz, isso tem resposta? Eu espero poder ter te dado a resposta de pessoas que se amam, mas não se acertam. E o amor acaba machucando. O amor acaba machucando. Por quê? Porque o simples fato de você amar a outra pessoa não quer dizer que aquela pessoa agora ela vai realizar todas as suas vontades, todos os seus desejos e que ela vai ser aquela pessoa idealizada dentro do seu pensamento. De repente essa pessoa está idealizada dentro do seu pensamento. Você cria uma paixão por algo que você imaginou ser, por uma pessoa que não é de fato, mas você imagina que ela possa ser. E aí na realidade da vivência do dia a dia vem a frustração. E a frustração é que nos machuca, que nos magoa, porque a gente espera, cria-se uma expectativa muito grande. E essa expectativa, quando não é respondida dentro da proporção que nós esperamos, aí machuca, aí dói demais. Um abraço para você, Bárbara Souza de Resende, mandando um alôzinho rapidinho para todo mundo aqui. Josane, um abraço para você. Obrigado pelo carinho e pelo apoio aí. A Evelyn, tá? Também tá junto comigo. Fernanda, também. A Rangel, acredito que seja Estela Rangel, deve ser. Fabiana Machado. Jussara também. Keila Jussara Silva, deve ser. Vilma Medeiros. A Vânia Maria também está junto comigo. Vilma Medeiros está junto comigo também. Michele Souza. Lário Neto. Hugo, meu sobrinho, um beijo para você, meu lindo. Também está junto comigo. A Jussara está fazendo uma pergunta aqui. Também Reine Giovanni também está junto comigo. A Jussara pergunta, eu penso que a maior dificuldade... Desculpa, gente, a dificuldade de ler aqui, tá? Eu penso que a maior dificuldade do ser humano é conhecer a si mesmo. Infelizmente, confundem apego com amor. Amor é um sentimento de entrega. Apego tem condições. Exatamente, né? É justamente isto.
Então, a questão, essa divisão que eu faço sempre também, o Jussara, é a divisão do que nós confundimos, né? A questão da paixão e do amor. Né? A paixão é devastadora, a paixão ela tira a racionalidade, ela faz que o indivíduo saia do chão, e haja de qualquer forma, e sem pensar, e sem medir as consequências, e vai que vai. O amor não, ele é sereno, ele é maduro, ele é calmo, ele é pé no chão, ele tem a sua sensatez. É por aí. Segunda pergunta de hoje, a Luísa, de São Sebastião do Paraíso. Um abraço para você, Luísa. Um abraço para a turma de Paraíso toda nos acompanhando. A pergunta dela é a seguinte: como fazer uma pessoa cair na real e se valorizar? Vamos lá, Luísa. Bem, uma pessoa cair na real, se você falar na cabeça dela, não vai mudar muita coisa. Quanto mais se fala, mais se cria uma controvérsia, mais se cria uma antipatia, tá? Mais você se distancia do indivíduo que você cobra mais. É um sentimento oposto. Então, quanto mais você tenta alertar, isso na maioria dos casos, tá? Não vamos colocar 100%, mas na maioria dos casos, quanto mais você tenta falar, quanto mais você tenta alertar, quanto mais você tenta aconselhar, mais existe um distanciamento entre aquilo que você acredita ser o ideal, o caminho perfeito para aquela pessoa, do que o imaginário daquele próprio indivíduo. Por quê? Porque, na verdade, quando aqui você fala, você não especifica, Luísa, mas a pessoa se valorizar. Você fala cair na real e se valorizar. Então, no seu ponto de vista, essa pessoa, não sei se é homem, se é mulher, quantos anos tem, mas essa pessoa está tomando atitudes errôneas, está caminhando por um caminho que não deveria estar, Você, de repente, tem a percepção de que essas atitudes elas podem gerar muita mágoa, pode gerar perdas, pode gerar um desgaste para essa pessoa, para a família também. Enfim, pode ter uma série de traumas aí, não é isso? Então você diz cair na real. A realidade, essa percepção de realidade da vida é algo que às vezes nós vacilamos muito. Lembra que eu acabei de falar da paixão, que a paixão ela nos tira essa racionalidade? De repente essa pessoa ela está vinculada a uma paixão por algo ou por alguém. Então, e dentro dessa linha de pensamento daquilo que assolou essa racionalidade, tirou toda a razão, essa pessoa está deslumbrada em viver aquele momento, em uma determinada situação ou com uma determinada pessoa. E aí você diz que essa pessoa ela precisa cair na real e ela precisa se valorizar. Mas de repente a consequência dessa valorização que essa pessoa precisa ter, ela vai vir com os traumas, ela vai vir com a dor. Ela vai vir com a dor. Então, não adianta você tentar falar, você tentar... quanto mais você gera conflitos, mais distanciamento você cria. Tá? Aí, o que se pode fazer nesse caso, Luísa, é conversar. É mostrar a parceria, é falar, olha, eu estou aqui do seu lado, não concordo com as suas atitudes, não concordo com as suas ações, não concordo com o caminho que você está traçando para a sua vida. Tudo isso gera consequência porque a vida é feita de consequências, a vida é feita de escolhas e todas as escolhas geram consequências. Não é? Então, mas saiba que eu estou aqui, não te apoiando nas suas atitudes, mas estou aqui como um apoio para que você possa ter uma nova percepção, ter um novo olhar e enxergar o mundo de uma forma diferente. Às vezes a pessoa não te ouve, mas ela dá ouvido a outras pessoas. E de repente são essas outras pessoas que você sabe que tem um carinho por este indivíduo, não sei se é homem ou mulher, mas que consegue a chegar um pouco mais. De repente, Luísa, essas outras pessoas
podem ser um atalho, pode ser uma forma de você conseguir alguma coisa dentro desse sentido que você fala, cair na real e valorizar. Tá bom? Espero que dê certo. Um abraço para você, Luísa. João Henrique, um homem. Os homens são raros por aqui, mas de vez em quando eles aparecem, eles estão aí também. Ó. João Henrique, lá da cidade de Fortaleza, Ceará, mandou a pergunta pelo Instagram. Um abraço para você, João Henrique, um abraço aí para o Ceará, um abraço para Fortaleza. Ele pergunta o seguinte: como esquecer uma paixão que não vale a pena investir mais na relação? Pesado, hein, João? Como esquecer, então, uma paixão, né? Um amor aí do João, mas que não vale a pena mais investir nessa relação? Como é que faço para esquecer? Não é tão simples assim, porque sentimentos, João, eles nos prendem, né? Sentimento é uma amarra, é um elo, é um vínculo, é um laço. E quanto mais você se relaciona, mais entrelaçado você fica. E existem situações que você não quer estar entrelaçado mais, não quer estar algemado àquela situação, àquela pessoa, aquele sentimento, mas ele faz questão de se mostrar presente por mais que você luta. Não é assim? E aqui você fala paixão, aí vem a minha preocupação. Isso é um amor ou é uma paixão? Em ambos os casos, vai doer. Vai doer. Mas se for somente uma paixão, João, a vantagem é que a paixão, em todos os sentidos, no sentido amplo da palavra paixão, ela é passageira. Por isso é paixão, de passagem. É o fogo que queima, arde, mas não se vê. Mas uma hora esse fogo tende a amenizar, tende a acalmar. Agora você disse que não vale a pena investir mais na relação. Meu querido, se você já teve essa percepção, então não tem por que você alimentar mais nenhum sentimento. Não é verdade? A dor do amor, só outro amor consola. É o que diz aí as canções sertanejas, João. Não sei se venha a ser o caso, mas foco em outras situações. Quanto mais você pensa, João, em uma pessoa que está te gerando dor, em um problema que está te gerando dor, em uma preocupação que te gera dor, quanto mais você pensa, quanto mais você focaliza, quanto mais você mentaliza aquilo ali, mais dor vai gerar, mais sentimento negativo vai gerar. Porque aí o cérebro não desliga, os sentimentos eles não deixam de estarem em ebulição. Ok? Então, é tirar o foco dessa pessoa. Você já entendeu, né, que não compensa mais investir nessa relação. E para chegar num ponto deste, já aconteceu algumas coisas, não é, João? Então já houve aí alguns sentimentos que foram machucados, já houve aí alguns traumas para se chegar nessa conclusão. Então, meu querido, é partir para outra, é foco em outras coisas, foco no trabalho, foco nos estudos, foco em divertir, foco em fazer os seus hobbies, passar mais tempo com pessoas que você gosta, são pessoas que gostam de estar com você, de conversar com você, de dividir o mundo delas com você, ok? É autovalorização. Então, o que nós precisamos, cada vez mais, é entender isto, que o amor nós não encontramos na outra pessoa. O amor nós encontramos em nós. A outra pessoa é somente um complemento. E quando a gente tenta procurar esse amor na outra pessoa, se nós não temos, nós iremos nos frustrar e nos frustrar bastante. Porque geralmente a outra pessoa também não tem. Ela também está procurando. E aí não tende a dar resultados. Então é a vida que segue, João. Vida que segue, foco em outras coisas, coloca esse coração em dia, para de pensar no problema e vamos pensar na solução do problema. Ok? E a solução é seguir em frente e vivenciar outras possibilidades com outras pessoas. Se permita para isso. Se permita conhecer pessoas. Permita conhecer pessoas, não tem problema nenhum. Conversar com pessoas não tem problema nenhum.
não é? Relacionar, ainda que de forma virtual, nesse momento tão difícil, com outras pessoas, qual o problema disso? Converse. Ok? Já que você está sozinho agora, qual que é o problema para isso? Não tem problema nenhum. O problema é se você estivesse ainda com alguém. Então permita conversar, trocar ideia, encontrar, por que não, e bater um papo, não é verdade? E dessa forma você vai descobrindo a possibilidade de outra pessoa ocupar esse lugar aí, que eu tenho certeza que deva ser um lugar bacana esse seu coração, para que possa vivenciar uma história bacana também. Um abraço e sorte para você, João Henrique de Fortaleza, Ceará, e continua participando com a gente, tá? Deixa eu mandar mais alguns alôs aqui, chegou mais gente por aqui. A Vilma Medeiros está junto comigo, Heloísa Caetano também, Fernanda, a Vanessa também. Ô, Vanessa, beijo, minha linda. A Geisa, ô, Geisa, beijo também para você. A Valvalatani, eu acredito que seja isso. Darley Lima, meu grande amigo Darley Lima. Um beijo no seu coração, Darley. Lá de Belo Horizonte. Amigaço, gente finíssima. Anderson Paraíso também está junto comigo. Dando boa noite para você também. Alessandra Lanzoni, ok? Junto comigo também. A Vilma dando boa noite. Vânia Mariano, boa noite. Feliz fim de semana para você também. Edneia, alô Edneia, também junto comigo. M. Galvez, eu acredito que seja isso também junto comigo. Muitas pessoas junto comigo na noite de hoje. Nós vamos aí até às 10 fazendo essa live respondendo as perguntas que foram nos enviadas. E caso você tenha uma aí também e queira passar, a gente abre um espaço aqui. Deixa eu atender agora a Vanusa. A Vanusa é da cidade de Franca. Abraço para você, Vanusa. Tá Franca junto comigo. A Vanusa faz a seguinte pergunta: até que ponto os pais podem interferir em nossas vidas? Bem, Vanusa, aqui você não diz a sua idade, mas acredito que você já possa estar em uma vida adulta. Né? Eu acredito que sim. E o seu questionamento, até que ponto os pais podem interferir em nossas vidas, é até que ponto você permite os pais, e aí eu não digo somente os pais, mas eu digo qualquer um, até que ponto que você permite que outras pessoas também, elas interfiram na sua vida. A partir do momento em que você é uma adulta, ok? Se nós estivermos falando aqui com uma menor de idade, se nós estivermos falando, esqueça isso, mas eu presumo, aqui você não diz a sua idade, mas eu presumo que você possa ser adulta. Você não diz se você vive ou não com seus pais, eu precisaria de um pouco mais de detalhes para a gente estar falando a respeito. Mas se você vive ainda com seus pais, torna-se um pouco mais complicado, porque você ainda está sob a tutela deles de alguma forma. Você é dependente deles de alguma forma. Não é? E a nossa independência ela vai se construindo, Vanusa, a partir do momento em que nós vamos assumindo as nossas responsabilidades. Então, quanto mais responsabilidade você trazer para a sua vida, quanto mais responsabilidade você assumir e você abraçar, mais fácil você vai criar o seu próprio caminhar, você vai construir o seu próprio caminho. Mas agora, eu volto a dizer, não só pais, mas qualquer um, o grau de envolvimento, de interferência em nossas vidas é o grau de permissão que nós permitimos para isso. Ok? Então, de repente, uma conversa franca, uma conversa olho a olho, tanto com o pai quanto com a mãe, e abrir o jogo, falar, olha, não estou legal, determinadas situações, né? Eu amadureci, a minha vida não é mais assim, eu penso de uma forma diferente, eu gostaria de um respeito maior. Eu acho que tudo conversado é acertado. Eu torço por você, tá? Um abraço, Vanusa, da cidade de Franca. Leonardo, mais um homem por aqui, que bacana. Leonardo, de São Sebastião do Paraíso. Ele faz a seguinte pergunta: existe dicas para não se deprimir com o isolamento social? Vamos lá então, Leonardo. Isolamento social tá uma questão complicadíssima, né? Eu tive Covid, por isso não realizei os vídeos aí nas últimas 3 semanas, 13 dias de cama, né? Um monte de exames, um monte de medicamentos, um medo terrível de ficar internado, de respirador, de tudo isso.
e ainda ficam as sequelas, né? E de acordo com os médicos aí, as sequelas, elas vão durar um certo tempo. Então, o que eu quero dizer com isso para você, Leonardo, que a doença ela não é brincadeira. Ah, só quem passou por ela sabe dizer um pouquinho a respeito da mesma. Então, é necessário esse isolamento. Então, isso é fato. Então, não dá para a gente ficar discutindo muito essa questão. Ok? E a gente vai isolando dentro da medida do possível também, porque a vida, ela segue. Agora, você diz sobre se deprimir. Né? Então, a depressão, na verdade, Leonardo, ela não vai acontecer somente por estar isolado. Você não fica deprimido somente pelo fato de não sair. Você não fica deprimido somente pelo fato de não ir a lugares, de não participar de festas, de não ver pessoas. Isso não é fator determinante para a depressão. A depressão, na verdade, ela é um conjunto de fatores em que em um determinado momento ela vai gerar uma angústia enorme, e esta angústia, a resposta dessa angústia é também um isolamento. Uma das, ok? Porque a gente está falando de depressão, isso é patologia, de doença. Tá bom? Agora, somente o fato de se isolar nesse período pandêmico é você procurar ocupar o seu tempo na maior forma possível. Tá bom? Aí é filmes, aí é conversar com os amigos através de lives, é você fazer uma série de cursos, é você ouvir música, você ler bastante, você se ocupar. Ocupe a sua mente. Dê espaço para novas situações, para novas coisas, coisas boas e agradáveis para sua mente. Alimente a sua mente. Principalmente de coisas que você goste. Descubra novas coisas. E o que não falta é gente para a gente bater papo, né? As redes sociais estão aí para isso também. Mas se cuida bastante, tá bom? Leonardo de São Sebastião do Paraíso, um abraço para você. Mariana, também de São Sebastião do Paraíso, abraço Mariana. A Mariana faz a seguinte pergunta: por que os homens fogem de assumir o relacionamento? Ai, ai, ai. Mariana. Vamos lá, como homem, analisando a situação. Será que é bem assim? Será que é justamente assim? Será que os homens estão fugindo, estão correndo de assumir esse relacionamento? Ou será que a questão do relacionamento está tão desgastado e todo mundo com tanto medo de se machucar que as pessoas não estão se permitindo mais em assumir esse relacionamento? Ou de repente também pode ser a sua régua de exigência que não está um pouquinho elevada. E aí você faz uma série de imposições, o seu critério é bem rigoroso. E não que não deva ser, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes para assumir um relacionamento tem que se gerar uma confiança. E a confiança, ela só é gerada a partir do momento em que nós convivemos. Você não consegue ter confiança em quem você não conhece. Então, para conhecer, tem que conviver também. E aí, você diz, né, os homens fugindo do relacionamento. Eu tenho um monte de amigos que fogem do relacionamento, mas também tenho vários amigos conhecidos também que estão aí doidos procurando um relacionamento e a coisa não encaixa. Não é? Por quê? Porque eu acho que tem que ter alguns parâmetros também. Não é qualquer um, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Então, você tem que achar uma pessoa legal, uma pessoa bacana, e uma pessoa que, de certa forma, encaixe dentro dos seus sonhos, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você busca e procura. Né? E a gente pode ser feliz, o objetivo é ser feliz na vida. Não é uma felicidade a qualquer custo, a qualquer preço e de qualquer forma. Não. A felicidade é o estado pleno de paz, serenidade, calmaria no coração, olhando com um olhar de esperança para a vida, de que dias melhores virão, e é isso que eu te desejo. Dias melhores para você, Mariana. Eu tenho certeza que você vai achar um cara bem bacana, e conversa bastante, troca muita ideia. Eu acho que o bacana no início de um relacionamento é você conversar o máximo, é você explorar o máximo, para que você venha descobrir aquele outro lado, aquela outra pessoa.
né? São duas pessoas diferentes, culturas diferentes, ideias diferentes, mundos diferentes, e que de repente cruzam o caminho e começam a caminhar juntos. Então, até que se descubra, até que você crie um vínculo, um laço, né? Isso gasta-se um tempo. Relacionamento também é tempo. Ok? Você precisa desse tempo, um tempo de maturidade e um tempo para se explorar todo esse universo que a outra pessoa irá te proporcionar. Mas no final das contas vai dar certo. Tá bom? Com certeza. Um abraço para você, Mariana, de São Sebastião do Paraíso. Deixa eu atender a Ivone. Ivone, da cidade de Cássia, Minas Gerais. Um abraço para você, Ivone. A Ivone faz a seguinte pergunta. Eu tô de olho aqui nas horas para a gente não perder o time da live aqui. A Ivone faz a seguinte pergunta. Sou depressiva, explosiva e sinto que sou mal interpretada. Vamos lá. Sou depressiva, explosiva e sinto que sou mal interpretada. Não consigo me controlar. Como fazer para mudar? Vamos lá, Ivone. Vamos por parte, né? Vamos por parte. Então você já se reconhece como uma pessoa depressiva. Depressiva até que ponto? Entende? Não é simplesmente você se autodenominar depressivo. Eu sou uma pessoa depressiva. Ah, quem falou que você é depressiva? Quem colocou isso na sua cabeça? Ou você tem um diagnóstico médico, clínico? Um diagnóstico psicológico? Você faz terapia? Quem te acompanha? Qual profissional que te acompanha? Quem determina que você é depressiva? Ok? Você faz uso de medicamentos? Qual medicamento que você toma? Qual que é o grau dessa depressão? Entende o que eu quero dizer? Não sei se é o seu caso, mas o que a gente vai falando aqui vai servindo para todos nós. Não adianta a pessoa se rotular. Existem pessoas que se rotulam, né? Então aqui você se rotula. Ah, eu sou explosiva. Ah, eu sou depressiva, né? Eu sou mal interpretada. Você colocou dentro do seu mundo uma série de rótulos. E será que esses rótulos são exatamente isto? Aí eu trago o questionamento para você. Eu trago essa análise para você fazer, tentando entender o seu próprio universo. Ok? Então, quando você diz eu sou depressiva, se é patológico, então eu tenho certeza que você se cuida, não é? Você toma o seu medicamento, você faz terapia. Não que a terapia é somente para quem é depressivo, não é isto. A terapia é para todo mundo e todo mundo deveria fazer para se conhecer, para se entender. Mas você se cuida. Mas aí você diz que é explosiva. Tá? E essa explosão acontece em quais circunstâncias, Ivone? Por que acontece essas explosões? Esses de repentes? Porque a explosão é isto. É quando você perde o seu equilíbrio emocional. E aí vem essa palavra-chave que eu quero que você guarde no seu coração. Equilíbrio emocional, Ivone. Ok? Porque não dá para explodir o tempo todo, não dá para apelar o tempo todo, não dá para querer falar o que dá vontade o tempo todo, de reagir a uma determinada situação de forma agressiva o tempo todo. Tá? E aí vem a sequência disso. Sou mal interpretada. E por que é mal interpretada? Justamente pelas atitudes. As atitudes que esse rompante, que esse momento de não controle emocional te proporciona. Então, por isso, passa a ser mal interpretado. Ok? E, de repente, é uma questão de ponto de vista. É de você fazer essa busca interna e tentar se entender. Tentar entender essa depressão, qual a origem dela, de onde que ela vem, por que ela acontece há quanto tempo, como está trabalhando essa depressão, quais as possibilidades de sair dentro dela,
qual o caminho que você está traçando para sair de dentro dela, quais as atitudes que você está mudando no seu dia a dia para sair de dentro dessa depressão. Tá? Como trabalhar esse explosivo seu. Ok? Se contar até 1000 aí não está resolvendo, porque de repente vem, né? Eu não vou contar até 1000, até 10, tem que contar até 1000 para me segurar. Se contar até 1000 não tá resolvendo, Ivone, por que ela acontece? Então ela pode ter outros gatilhos, ela pode ter outras respostas que estão aí dentro de alguma forma, sentimentos negativos, sentimentos dolorosos, e de repente essa explosão é uma autodefesa. Então tem que se analisar vários pontos de vista para se chegar a uma conclusão e para tentar traçar aí um caminho para que você possa se tornar uma pessoa melhor com você mesma, e a partir do momento que você se torna uma pessoa melhor com você mesma, você dá essa resposta para a sociedade também. Não consigo me controlar. E aí vem um outro pensamento. Por que esse descontrole? Descontrole emocional. Entende? Por que você não consegue se controlar? Então tem uma série de fatores aí que estão em desajuste, desequilíbrio e que precisam de uma retomada, precisa ser levado a sério. Porque aqui aí você termina a sua pergunta, dizendo como fazer para mudar. E aqui eu vejo um passo bacana. As pessoas só mudam, Ivone, a partir do momento que elas tomam consciência de que precisam. Enquanto a pessoa não toma consciência de que precisa mudar, de que precisa tomar uma atitude, que precisa criar novos caminhos para a vida, que precisa gerenciar a sua vida, que precisa de novos aspectos, nova visão, novos relacionamentos, precisa de um novo eu, enquanto ela não toma essa consciência, ela vai sofrendo. Isso vai dolorindo. Isso vai juntando um amontoado de sentimentos negativos. Dor, dolorido, dentro de si. Entende? Mas que bom que você quer mudar. A partir do momento que a gente quer, eu brinco muito assim, Se eu quero, eu tenho certeza que Deus também quer. Então não há quem segura. Ok? Então continua nessa sua busca de mudança, de melhora, Eu tenho certeza que se você procurar uma psicóloga, se você procurar um psicanalista, eu tenho certeza que você vai ser muito bem amparada, muito bem cuidada, e vai te ajudar bastante nessa sua caminhada, ok? Dentro dessa depressão, de medicamento, converse com o seu psiquiatra, porque às vezes o medicamento ele não está surtindo o efeito necessário, de repente é preciso experimentar outros tipos de medicamento, tá bom? Eu desejo sorte para você, que possa dar tudo certo, se Deus quiser. Um abraço, Ivone. Ivone da cidade de Cássia. Um abraço para Cássia aí. Tá? A Vilma de São Sebastião do Paraíso, tá junto comigo hoje também. Um abraço, tá, Vilma? Abraço também para Ida Helena Nascimento, também junto conosco aí. Um abraço para você. Vilma, de São Sebastião do Paraíso, faz a pergunta: qual a melhor maneira de vencer a timidez? Perder o medo de falar em público, gravar vídeos, etc. Vilma, que bacana, você já está até querendo gravar vídeo. Que legal. Porque para um tímido pensar na possibilidade de gravar um vídeo, é um abismo, É uma dificuldade enorme, Mas vamos lá, Vilma. Vencer a timidez. Eu acredito que a timidez... A Vilma está aí junto comigo. Acredito que seja de você, né, Vilma? Você fala aqui de medo. Antes de eu falar da timidez, você fala de medo, perder o medo. Medo de falar. O medo de falar em público, ele não está atrelado somente ao medo do microfone. Ele não está atrelado somente ao medo de lugares, ele não está atrelado somente ao medo de pessoas, ele não está atrelado somente ao medo de errar, ele está atrelado a tudo isto. Então esse medo de falar em público, ele é um conjunto de coisas, viu? Ok?
E se nós formos buscar a raiz desses medos, nós vamos chegar em alguns lugares aí, principalmente na infância. Tá? De repente, na escola, a criança era muito impedida de conversar. Né? De repente, em casa, toda hora era cobrado, conversa baixo, fica calado, deixa eu ouvir o meu jornal, o pai falando. Né? Então, se a gente for fazer uma investigação, deve ter uma série de fatores aí, né? E de repente você nem lembra disso. Uma série de fatores que foi desencadeando esse medo de se pronunciar, esse medo de se abrir. Porque falar em público, na verdade, é se expor. Então, o que determina esse medo de me expor, de colocar as minhas ideias? Em que momento na minha vida as minhas ideias não foram aceitas? Em que momento na minha vida as minhas ideias foram rejeitadas? Em que momento em que as pessoas não deu credibilidade, ou alguém não deu credibilidade para as coisas que eu falava? Então, na verdade, Vilma, é uma série de coisas psicológicas que devem ser investigadas, que vão fazer um mapeamento a te trazer até este momento, ok? E a partir do momento em que eu vou me negando, né, ou sendo negativado em algumas atitudes, em algumas situações, eu vou criando algumas barreiras. Tá? Eu vou sendo impedido de caminhar. E aquilo vai gerando um confronto dentro de mim. Nós não temos consciência disso. Isso às vezes demora um tempão para que a gente caia na realidade. Mas aí esse medo vai me fazendo o indivíduo cada vez mais tímido. A timidez é algo natural. Né? A maioria das pessoas tem uma certa timidez para determinadas coisas. Ok? E a timidez é algo que pode ser trabalhado. Tem um exercício maravilhoso para falar em público para vencer essa timidez, Vilma, que é você conversar com você mesma no espelho. Ok? É um exercício, uma dica que eu estou passando para você aí, que você pode estar fazendo isso constantemente. Tira pelo menos 10 minutinhos por dia e converse com você no espelho. Tá bom? Deixa pra você fazer isso no momento que você estiver mais sozinha, que ninguém vai te chamar de maluca. Mas é uma dica muito bacana que eu te dou, tá? De você conversar com você mesmo no espelho, todos os dias, 10 minutinhos. Eu tenho certeza que esse processo de timidez, ele vai vencer bastante. Quanto ao falar em público, perder o medo de falar com pessoas. Perder o medo de se posicionar. Perder o medo de falar aquilo que você pensa, aquilo que você gosta, aquilo que você acha, ainda que as pessoas possam não concordar com você. Ok? Não tem problema nenhum as pessoas concordarem ou não concordarem. Não tem problema nenhum. Ok? E a gente tem que ser maduro também para saber que uma outra pessoa não concorda com aquilo que a gente pensa. E daí? Qual o problema disso? Nem Cristo agradou todo mundo, minha linda. Não vai ser você. Então não tem problema nenhum as pessoas não concordarem com tudo que você fala, com tudo que você pensa, mas não se cale, não deixe de se posicionar, ok? Não deixe de se posicionar, tá bom? Vamos lá, tem mais uma pergunta chegando aqui, deixa eu mandar mais abraços aqui, tá? Quem tá aqui comigo? Grazi Lima, deve ser isso. Daniel Matos, alô Danielzinho, um abraço, queridão. A Ceissa também está junto comigo, um abraço para você, linda, tá? Também a Márcia Mariana, a Márcia Maria Nascimento. É isso, né? Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho aí, tá bom? Lembrando que essa live ela vai ficar, como todas as outras, né? Elas ficam aí nas redes sociais reverberando um tempinho, e aí se de repente algum assunto que nós tratamos aqui, a gente está falando de várias coisas desde as 9 da noite, de repente seja interessante você estar repassando o link aí para outras pessoas também, tá bom? E já ir convidando outras pessoas a participarem conosco na próxima sexta-feira também. É o nosso programinha de sexta-feira, sexta-noite, 21 horas, nós nos encontramos aqui. De pandemia, né? Nós não temos muito o que fazer, então quem se encontra aqui são pessoas que estão realmente compromissadas em refletir sobre a vida, pensar sobre o seu momento, pensar sobre questões sociais, questões filosóficas, questões humanísticas,
e questões psicológicas também. É disso que a gente fala aqui. Afinal de contas, esse canal Ressa Saída, né, ele é uma extensão daquilo que é o meu trabalho. Eu, como psicanalista clínico, então eu trabalho com gente, eu trabalho com sentimentos. Né? Então é um prazer estar recebendo todos aqui, estar falando a respeito dessas coisas também. Antes da última pergunta, durante a semana, tá? No decorrer dessa semana, eu vou estar disponibilizando um link para vocês. Esse link é um curso que eu gravei. O curso se chama Gestão da Felicidade em Tempos Difíceis. Então, como que é esse curso? Esse curso é totalmente de graça, eu não vou ficar mandando e-mail para você, você não vai ter que cadastrar nada. Esse curso é de graça, você vai entrar nesse link e vai assistir ao curso. O curso são 5 vídeos de 30 minutos cada vídeo, ok? Então são 5 vídeos de 30 minutos cada vídeo, falando, refletindo, pensando, analisando sobre felicidade em um aspecto bem psicológico, em um outro mundo, não só da gente pensar na felicidade da forma que a gente pensa. Eu vou te levar um pouquinho mais além, ok? E é de graça, tá bom? Então, durante a semana aí, eu posto esse link, onde você vai ter acesso a esses vídeos, essas videoaulas, na verdade, né? São 5 videoaulas falando sobre a gestão da felicidade em tempos difíceis. Tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Essa pergunta agora é da Elisete, da cidade de Pratápolis. Um abraço para você, Elisete. A turminha de Pratápolis sempre participando conosco também. Tá? Elisete faz a seguinte pergunta. Tenho sonhos perturbadores. Ai, ai, ai. Sonhos perturbadores. Qual a relação com nossa realidade? Vamos lá, vamos falar então sobre sonhos, Elisete. Elisete da cidade de Pratápolis. Ele é de 1900, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele, depois de vários anos de estudo, ele que era um neurologista, e depois de vários anos de estudo, analisando a questão de comportamento, a questão de sentimento, a questão de relacional entre esses sentimentos e a vivência do próprio indivíduo, ele entendeu também que o sonho ele tinha uma participação em tudo isto, ok? E aí ele lança um livro em 1900 falando somente sobre sonhos, que é uma referência para nós profissionais até hoje, ok? E dentro desta linha de pensamento de Freud, é lógico que a gente está falando de 1900. Já evoluímos em alguns pensamentos dentro do sonho? Já, mas isso ainda se torna uma referência para todos nós. Então vamos lá. O sonho, na verdade, ele é um compilado de vivências reais que nós temos. Aí você fala assim, mas reais de que forma? Eu estou tendo sonhos perturbadores, né? Porque você diz dessa forma. Tenho sonhos perturbadores. Como que isso está dentro da realidade? Não está dentro da realidade. Mas vamos lá para a gente entender. A questão é a seguinte, olha, tudo aquilo que a gente vê, as coisas que a gente fala, as coisas que nós ouvimos, os sentimentos que nós vamos recebendo durante o dia. Durante o dia nós temos uma carga enorme de sentimentos. A gente não para pensar muito sobre isso. Mas você sente raiva, você se emociona, você sente dó, você sente rancor, você sente inveja, você se sente feliz, você tem um monte de sentimentos que a gente vivencia desde a hora que a gente acorda. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Nós somos sentimentos o tempo todo. Todos os tipos de sentimento nós vamos vivendo todos o tempo todo. Ok? Isso tudo, na verdade, vai sendo armazenado pelo nosso cérebro. Isso vai sendo guardado dentro do nosso inconsciente. A gente não tem consciência que está guardando nada. Vamos imaginar essa analogia, a gente ouviu ela várias vezes, mas vamos usá-la novamente. Vamos imaginar que o nosso cérebro é um grande HD. Aqui é um computadorzão, ok? E esse HD é onde registra tudo. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve, tudo que a gente faz, todos os sentimentos que a gente vai
adquirindo durante o dia ou sentindo durante o dia, isso vai ficando tudo armazenado. Tudo armazenado, Elisete. Tá? À noite, Elisete, acontece uma reprodução. O filme começa a rodar. Todo mundo sonha. Ok? Tem gente que fala, eu não sonho. Sonha. Você pode não lembrar, mas que você sonha, sonha. Pode sonhar pouco, mas sonha. Tá? Todo mundo sonha. Então, na verdade, quando nós dormimos, existe alguns estágios do sono. E quando nós atingimos o chamado sono profundo, esse HD ele começa a reproduzir tudo aquilo que está gravado. Lembra que eu falei que vai gravando tudo? O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente escuta, os sentimentos. Ele começa a fazer essa reprodução. E na verdade, ele faz essa reprodução como algo saudável do próprio organismo. Então o HD ele vai enchendo, ele vai esvaziando, vai enchendo, ele vai esvaziando, vai enchendo, ele vai esvaziando. E às vezes o sonho se torna maluco ou fora da realidade, como você diz, Elisete, porque existe uma mistura de imagens. De repente você assistiu um filme que tinha um dragão. Mas desculpa, você assistiu isso tem 2 meses atrás, 3 meses atrás, você nem lembrava mais disso. Mas aí olha o dragão aparecendo no seu sonho, né? E de repente você oferecendo gelatina pro dragão na boca dele. Porque foi a sobremesa que você comeu naquele dia. E aí, de repente, aquilo se mistura com a imagem do dragão. Entende? Por isso que o sonho ele não faz muito sentido. Mas é muito bacana sonhar, é importante sonhar, é saudável sonhar e nós precisamos sonhar. Então isso é uma parte do sonho que a gente precisa entender. O nosso HD ele vai fazendo essa higiene e por isso que o sonho não faz muito sentido. A maioria das pessoas não consegue lembrar daquilo que sonhou. Ok? Mas vamos lá, você fala aqui de realidade. Que ponto então que o sonho passa a ser importante dentro da psicanálise? A partir do momento que ele se torna recorrente. A partir do momento em que você... Aquele sonho, sabe aquele sonho que você acorda e fala, nossa, mas aconteceu, parecia que era muito verdade, e você acorda assustada, às vezes com dificuldade de respirar, suada, aquilo que a gente vai chamar de pesadelo. Às vezes, este pesadelo, a gente consegue fazer uma leitura dentro desse pesadelo. Por quê? É o inconsciente revelando algumas coisas. E o que o inconsciente revela? Ele revela principalmente aquilo que nós não queremos revelar. Então ele traz em forma de imagens aquilo que nós não encaramos, aquilo que nós temos medo, aquilo que nós fugimos. Só que ele traz de uma forma meio confusa, justamente pela mistura dessas imagens. Então o sonho é muito importante dentro da nossa análise psicológica para que a gente possa entender alguns fenômenos que estão acontecendo na atualidade. Mas aí a gente tem que aprofundar bastante, mas eu acho que já deu para você entender. Quando eu era criança, há muitos anos lá em Belo Horizonte, a minha mãe, ela tinha de cabeceira, ela tinha livros de interpretação de sonhos. E ela usava esses livros de interpretação de sonhos para jogar no bicho. Então, sonhou com macaco, joga no macaco, sonhou com dinheiro, quer dizer o quê, dinheiro? E ela colocava a gente para ler aquilo para ela, eu sonhei com isso, vai lá olhar para mim, pesquisa lá para mim. E hoje eu vejo que era de uma bobagem, sem fim, mas a gente tem que respeitar essas culturas populares também relativas ao sonho. Então o sonho ele vai estar muito ligado às interpretações da cultura popular, o sonho vai estar muito ligado a interpretações das questões religiosas também. Então você vai ter sonhos que para determinadas religiões eles vão ser revelações, ok? E a gente tem que respeitar tudo isso. Mas tem essa parte do sonho, que é uma parte que nós entendemos científica e é dessa forma que nós interpretamos. Sonhar é normal e sonhar faz muito bem para a saúde, faz muito bem para o cérebro, faz muito bem para o ser humano, ok? Por mais que a gente não entenda muito.
Tá bom? Elisete de Pratápolis. Espero ter te respondido. É preocupante a partir do momento, daquele ponto de vista que eu te passei. E aí você tem que passar isso aí pro seu psicólogo, para sua psicóloga, para o seu terapeuta, para que possa estar fazendo essa leitura junto com você. Tá bom? Gente, nossa live vai ficando por aqui. Eu só tenho a agradecer a você pelo carinho, só tenho a agradecer a você que ficou aí comigo até este momento. Lembrando que essa live ela vai ficar durante a semana aí repercutindo nas redes sociais. Manda para alguém que de repente nós falamos alguma coisa importante aqui e você acha que seria bacana essa pessoa estar ouvindo também. E se Deus assim permitindo, nós nos encontramos na próxima sexta-feira às 21 horas aqui nesse mesmo canal. Tá bom? Ajude a chamar mais pessoas para que a gente possa ir falando essas coisas que eu acho tão interessante, tão bacana, para que a gente possa ir entendendo a vida e entendendo um pouquinho nós mesmos, não é? É um passo de cada vez e nos entender é mais complexo do que entender o mundo. E às vezes a gente quer entender o mundo e a gente não consegue entender a nós mesmos. E se nós não entendemos a nós mesmos, imagina a gente tentar entender os outros. Aí o negócio complica tudo. Mas isso é a delícia da vida. A vida é essa escola na qual nós vamos aprendendo um monte de coisas todos os dias. A todo mundo que participou aí, a todo mundo que esteve presente, a todo mundo que está assistindo esse vídeo aí em outros dias, tá? Um abraço e obrigado pelo carinho de sempre. Tá? Eu continuo à disposição aí nas redes sociais, querendo bater um papo. Estamos aí para a gente conversar sobre várias coisas. Tá bom? Fiquem com Deus. Desejar um ótimo final de semana, uma boa noite para você e para sua família também. Um abraço.